Ok, let's go. Módulo 6, o ensino tecnológico. Eu acho meio estranho a gente falar assim, falar sobre avaliação é muito importante, falar sobre tecnologia é muito importante, falar sobre educação é muito importante. Em todos os aspectos, desde o planejamento de aula, desde o relacionamento com os alunos, até a avaliação, até o conhecimento tecnológico, né? E acaba que a gente acaba entrando nesse círculo vicioso de dizer, é importante, é importante, é importante. Tudo é realmente muito importante. Acredito que a gente não tem como elencar o que é mais importante, o que é menos importante. A educação é totalmente importante, né? E deveria ser delegado às pessoas mais inteligentes, espertas, comunicativas, que vão atrás do conhecimento, com pessoas como nós, óbvio, né? Nós, né? Nós, claro. Nós, mas nem sempre é assim, né? Porque eu acho que eu já te contei um caos para vocês, né? Você sabe o que é um caos? Não. Eu tava no Facebook, né? Metida, né? Pessoa metida. E uma mulher comentou alguma coisa assim, e eu, vício de professora, né? Eu comentei embaixo, corrigindo ela, de uma palavra que ela tinha escrito errado. Mas eu juro por Deus que não foi nenhuma intenção de nada, é só quase como se diz, um reflexo. E essa mulher me xingou de tudo quanto foi coisa, mas de tudo que foi coisa que vocês podem imaginar. Ela me xingou tanto que eu fui no perfil dela ver o que ela era. Adivinha o que ela era? Pedagoga. Professora também. Professora também. Então, assim, existe uma disseminação de que corrigir o outro é uma coisa ruim, uma coisa negativa, né? Assim como existiu essa demanda de ensino superior mal feito, que pessoas que não têm a própria língua, né? Cometendo, não estou falando de erros, não estou falando de erros que todo mundo é capaz de cometer, eu estou falando de erros grosseiros, de erros crassos, assim, que chamam a atenção de um. Então, eu fui na maior das boas vontades, porque eu entendo que corrigir uma pessoa é ajudar, né? Assim que eu entendo. E a pessoa me xingou de tudo quanto foi coisa. E aí era uma pedagoga, gente. Uma pedagoga. E aí eu estava conversando. Com quem eu estava conversando? Agora eu não consigo me lembrar, gente, mas eu estava conversando com uma pessoa que disse que tem visto esse crescimento de erros da língua portuguesa, do português, nessa área, referenciando a pedagogia, né? E tem visto muitos erros. E é a realidade, né? As pessoas acham que somente os professores de línguas que têm que dominar a língua, não. Todos nós, independente de quem somos, se é secretário, se é médico, se é professor, se é pedagogo, se é não importa, todos, é nossa língua, nós precisamos saber o básico bem sabido, digamos assim. Então, vamos começar, pelo conhecimento tecnológico. Porque por que eu estou falando da língua portuguesa, do fato da gente ser corrigido e tal? Porque se eu estou corrigindo uma coisa que eu aprendi na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta série, em todas as séries da língua portuguesa, eu estou corrigindo alguém que não sabe, aí vocês imaginam que para essas pessoas que estão à frente das salas de aula de primeiro, infelizmente, a grande maioria, que está à frente da sala de aula do ensino fundamental 1 ali, guiando os nossos alunos, guiando os nossos filhos, imaginam que não deve ser para elas a tecnologia, porque se a língua portuguesa, que é uma coisa que a gente nasce falando, é um problema, imagina a tecnologia que muitas pessoas e muitas escolas não têm acesso. Vamos falar sobre isso hoje. Aí a pergunta que não quer calar, né? E esse vídeo, para mim, ele é o resumo do que eu acredito e do que eu penso.
Você está preparando o seu aluno para o futuro? E, uma vez aqui salvando a nossa pele, nossa pele de professor, eu quero dizer que se a minha escola não tem acesso à tecnologia, eu tenho como dar um jeito, eu até tenho como trazer uma solução, né? E depois eu vou dar uns exemplos de vocês, de escolas que não tinham acesso à tecnologia e as pessoas fizeram elas usarem a tecnologia de uma maneira analógica, mas usaram, né? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, aí é outros 500. Minha escola não tem acesso, é outros 500, é outra demanda. Estamos falando de outra coisa, né? E eu estava assistindo, só para fazer uma analogia bem rápida aqui, eu estava assistindo um nutricionista falando dos 10 piores alimentos que a gente pode consumir, um deles era a batata frita, né? E aí o cara que estava com ele perguntou assim, tá, e a batata que é colocada no air fryer? Daí ele disse assim, não, isso é outro processo, tem nada a ver. Eu pensei, graças a Deus, graças a Deus. Vamos lá. Ah, vocês não vão conseguir ouvir, né? Deixa eu mandar o link. É só bem rapidinho, mas ele é tão bom esse vídeo. Eu vou assistir também e eu vou para compartilhar algumas informações com vocês, porque ele dá informações. É só 5 minutos. Gente, esse vídeo ficou sem som. Peraí que eu vou mandar outro link para vocês. Pronto, esse tem som.
Olá, Bruna, boa noite. Boa noite, Brígida, para assistir o vídeo que está no chat. Acabei de colocar para ti. Ah, ok. Thank you. Aqui deu, gente. A primeira vez que assisti esse vídeo foi que nem um tiro no meu coração, né? Vocês viram os números ali? 70 e poucos por cento dos meus professores nunca usaram tecnologia, 63% nunca vai usar. E aí as perguntas deles, como é que, mostrando o caderninho, como é que isso vai me ajudar? Aquilo ali foi assim, ó, pá, pá, na cara da gente, né? Como é que isso, como é que copiar do quadro, assim, ó, literalmente, como é que copiar do quadro vai me ajudar, né? Como copiar do quadro vai me ajudar? Então, assim, é um vídeo sensível, porém com aquele recadinho assim, ó. Graças a Deus eu assisti esse vídeo antes da pandemia, né? E mesmo assim já foi impactante. Imagina agora, para quem passou por todo esse processo, né? Pandemia e o meio digital. Então, assim, eu acho que o recado foi dado, né? Larga a mão da cópia, larga a mão do passado, porque o passado passou. Agora, daqui para frente, vai ser só tecnologia presente na sala de aula. Quem não tiver essa oportunidade, obviamente, vai estar para trás, né? Ali mesmo no vídeo ele fala sobre o futuro, sobre estar preparado para o emprego, enfim, tudo isso, né? O que a gente tinha ali na época da Revolução Industrial era uma escola que formasse pessoas para trabalhar na indústria, né? Trabalhar no chão de fábrica, né? Por isso que todo mundo tinha que sentar, ficar quieto e obedecer. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Então esse tipo de ensino não se enquadra mais nesse processo que a gente tem hoje em dia. Hoje a gente precisa de alunos com atitude, que saibam pensar, que saibam avaliar, que saibam analisar, porque os tempos mudaram. Não existe assim, ó, logo vai mudar, ó, logo vai. Não tem mais logo, gente. Chegou assim, igual um torpedão na cabeça de todo mundo, né? E foi para já. Vamos seguir o baile. Eu já mudei o link, aproveitei e mudei o link para botar o vídeo com som, né? Então, quais são as prioridades, as atitudes, quais atitudes são prioridades para dominar as tecnologias na educação? Aí, agora eu lembro, não consigo parar de pensar na Patrícia quando eu escrevi isso aqui, né, Patrícia? Como é que foi que a colega nos falou lá que a gente era o quê? Eu não me lembro a palavra. Que ela é mexerica, futrigadeira, uma coisa assim, né? Fuçadeira, né? Fuçadeira, Fuçada. fuçada. Alguém diz, mas a moça é fuçada mesmo. Então é isso que a gente tem que ter, atitude investigativa, tem que fuçar mesmo, tem que futricar mesmo. Por quê? Acho que a gente já falou isso em algumas vezes, mas é importante retomar. Nossa geração foi criada com aquilo assim, ó, não mexe que tu vai estragar a criatura, né? E isso acabou tornando que as pessoas com medo de mexer na tecnologia. Um mero usuário, nada do que ele vá fazer vai estragar o computador. Então tem que futricar mesmo, tem que tentar mesmo, tem que ir atrás mesmo.
senão a gente vai acabando ficando para trás. Nunca vai existir curso, curso disso, curso daquilo. Nunca, gente. A tecnologia está em constância mudança. Se a gente não tomar atitude de futricadeira, de fuçada mesmo, a gente não acompanha. Então, essa é a atitude investigativa. Fuçar, futricar, mexer, analisar, anotar, porque se o meu cérebro é essa agenda online, gente, eu sou uma pessoa que sou especialista em novas tecnologias na educação. Eu lido com tecnologia desde meus 4 anos de idade, tá? E o meu cérebro não reportou a informação de agenda digital. A minha agenda, ela é manual, porque digital eu me atrapalho. Então, assim, a gente se conhecer e saber quais são os nossos processos não impede, de usar a tecnologia, e 2, de saber qual é o nosso processo de aprendizagem. Não tem problema, a gente está vendo que tu está indo e voltando, a internet é uma maravilha nesse país, fica tranquila, tá? E aí, assim, por quê? Porque se eu tenho que anotar, porque a minha mãe, quando eu fui ensinar ela a mexer no Facebook, ela tinha que anotar, esse foi o processo dela aprender. Ela anotou e aprendeu, depois automatizou, que nem dirigir o carro, gente, ninguém anota para dirigir, aí eu tenho que primeiro apertar na embreagem, soltando, e ninguém faz isso. Mas se o teu processo de aprendizagem inclui anotar de forma física, faça isso, né? Faça isso. Porque é a forma que tu encontrou de aprender. Então, mesmo que tu vá ter que anotar diversas vezes que tu tem que clicar em tal botão, anota. Ah, mas eu quero tirar print. Tira print. Ah, mas eu acho interessante que eu aprenda pela repetição. Faça pela repetição, né? Faça do seu jeito. Eu notei que eu tenho uma dificuldade, Bruna, tenho uma dificuldade particular com agenda online. Nenhuma agenda me serve. O que isso significa quando nenhuma agenda serve para a pessoa? Que a pessoa não serve para aquilo, né? Então, eu não sirvo para agenda online. Minha agenda continua sendo física. Oi, Val, seja bem-vinda. Então, a atitude investigativa é imprescindível. Vá futricar mesmo. Peça ajuda se necessário, mas dê uma futricadinha antes de perguntar. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Quer dizer que eu não quero responder as perguntas de vocês? Não. Porque quando a gente futrica antes de perguntar e a gente consegue, a gente dá uma melhorada na nossa confiança e se sente mais capaz. Ah, viu como eu consigo? Isso é bom para a própria pessoa. Estímulo constante aos alunos, né? Quantos professores que vocês já viram ou presenciaram que o professor está ligando o computador e começa a se atrapalhar e diz, fulano, me ajuda aqui. Eu não acho isso feio. Eu não acho isso feio, muito pelo contrário. Eu acho que eu estou estimulando o aluno a me ajudar, se ele é capaz, se ele entende que ele está com a cabeça fresquinha, eu tenho 1 milhão de coisas, né? Eu não acho que ele diz, onde já se viu pedir para fulano? Eu acho horrível fazer assim, faz tu. Aí sim, faz tu é feio. Mas dizer assim, fulano, me dá uma mãozinha aqui, relembra, prof. Beleza, gente, é isso aí, interação com os alunos. Se eles sabem, deixa eles mostrar que sabem. Aí eles se sentem tão bem, né, te ajudando. Ai, prof, deixa que eu te ajudo. Né? Isso aí, estimula os alunos, sim, não só a receber, mas a criar, né? Reciclagem de conhecimentos constantemente, né? O mundo virtual foi reciclado infinitas vezes em 2020. A gente teve aí uns 3 processos de atualização do Google. Então, se eles estão se reciclando, imagino que não sobra para nós, né? Porque a gente também tem que se reciclar. Né? Também tem que... Isso não significa que a gente está dando as costas para a própria história, né? Não quer dizer isso. Mas se reciclar é aprender coisas novas. É poder abrir a mente, assim, para o novo conhecimento, para o que vem por aí. Aprender fazendo. Gente, insistam, persistam e façam. Façam. Não passe o teu poder de conhecimento para ninguém. Porque quando eu tenho um poder de conhecimento que eu sei que esse mouse aqui vai mexer e o meu mouse não tem fio, ele funciona com uma pilha, e por causa de um botão que tem aqui, eu vou dizer, faz para mim, fulano. Eu estou transferindo meu poder de conhecimento para o fulano.
faça você, aprenda você. É o seu poder de conhecimento. É que nem quando a gente vai estar tá ensinando o aluno ali a falar inglês, tá? E aí tu chega lá e o aluno vai dizer assim, não, fala tu aqui, vai falar tu, vai botar tua carinha a tapa, né? A mesma coisa. Quando eu digo para ti assim, ó, faz para mim, fulano. É a mesma coisa que eu dizer, fala tu em inglês com fulano. Sob hipótese alguma, deve sentir medo da tecnologia, porque é aquilo que eu disse antes, nada do que um usuário comum vai fazer vai danificar o computador. E o sentimento de eu consigo, eu sou capaz, de dominar a máquina, tem que estar presente, sempre. Eu tenho esse pensamento muito forte comigo. Por exemplo, assim, ainda mais depois do advento do YouTube, glória a Deus, tá? Eu estava com um vírus muito ruim na minha máquina. Eu assisti um tutorial e eu tirei o vírus. Aí depois eu tive uma outra situação que estava no meu computador. Eu fui lá assistir outro tutorial, 2, 3 mil tutoriais e consegui. E aí, quando tu vai conseguindo, vai fazendo, vai conseguindo, vai fazendo, tu vai se sentindo melhor consigo mesmo. Tu vai se sentindo capaz. Tu percebe que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. Que é simples, basta seguir o passo a passo. E aí vocês já devem imaginar que existe um grupo de pessoas que tem tecnofobia. Você sabe o que é tecnofobia, gente? Deixa eu clicar lá, porque vocês não vão conseguir. Não é para ver tudo, é só um pedacinho, tá? Não vejam tudo, escutem um pedacinho, mas assim, em resumo. Tecnofobia, as pessoas que têm medo, fobia não é medo, né? Fobia, ela é, como se diz, já é uma doença, né? E medo não. Então, é uma fobia da tecnologia. A pessoa entra em pânico, tem uma crise de ansiedade quando se vê numa situação de ter que mexer na tecnologia. Acreditem se quiser.
Gurias, acho que só um pedacinho. Vocês viram, as pessoas têm sintomas físicos para lidar com a tecnologia. E ela diz que a gente usa 10% do celular, os programas básicos do computador, ou seja, a gente usa o básico do básico da tecnologia e muitas pessoas não sabem e outras sentem sintomas físicos ao ter que lidar com isso. Ela diz que geralmente são pessoas mais velhas, mas isso não quer dizer que são só pessoas mais velhas, né? E aí, a impressão que eu tenho é que algumas pessoas se limitam, assim, ficam nervosas, não enxergam o óbvio. E é tão, né? O que que tu pensa assim? Ah, tu tá mexendo num caixa eletrônico que ela usou de exemplo ali. Parece tão simples, né? Mas para as pessoas é tão complicado. Por isso que se chega àquela conclusão de que o óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para ti, né? E aí a pessoa assim, se entra em pânico no caixa eletrônico, eu sei porque minha mãe já entrou em pânico no caixa eletrônico, né? E aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, é só apertar. Aí tu pensa, ah, mas é só apertar um botão, né? E assim, mas não é só apertar um botão, é a pressão que tu quer, porque tem uma fila atrás de ti, é o fato de tu apertar o botão certo, sabe, que tu ficar confuso com a linguagem ali do banco, é uma porção de coisas, então não é óbvio, não é óbvio. A mesma coisa, eu vejo assim, o meu pai, que trabalhou com tecnologia já de muitos e muitos anos, né, 46 anos, para falar, 47 anos trabalhando com tecnologia, ele, ele é resistente em usar o internet banking, né? É uma pessoa que usa a tecnologia há 47 anos. Antes de eu nascer, ele já trabalhava com isso. Então, assim, 47 não, 37, gente, tá? Desculpa. Então, assim, ele é resistente em usar a tecnologia, a usar um aplicativo do banco. Então, ele vai lá no banco fazer o pagamento, ele vai lá no banco. Uma pessoa que eu posso dizer que é esclarecida na área de tecnologia. Então, a tecnologia, o que ele se sente? Ele se sente obsoleto, né? Ele acha que não é seguro e tal, essa é a desculpa que ele dá. Mas, na verdade, ele não quer aprender, ele não quer se dedicar a aprender aquilo. Ele não tem a conta no Facebook porque ele não quer ver ninguém. Esse é meu pai, tá? Eu, obviamente, puxei pela minha mãe nessa parte da comunicação, porque a minha mãe fala com todo mundo, vai na padaria para buscar pão, volta 2 horas depois, porque encontrou 7 amigos e conversou com todo mundo no caminho. Eu sou mais esse estilo. Vamos seguir. Ai, é bem assim, né, Renata? Nossa, onde é que tu tava? Mãe, eu fui na padaria 2 horas depois. Ai, que eu encontrei fulano, Beltrano, ciclano. Aí tem bem assim, tem como se diz, gente, esse videozinho aqui, ó, como é que é? Um curta, ó, 2 minutinhos, curto mesmo, 2 minutinhos e 46 segundos, que ele tá, aí, isso que eu quero dizer para vocês, gente, esse curta é maravilhoso, maravilhoso, porque é exatamente isso que eu tô querendo dizer para vocês, que o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro, e aí o curto, ele tá te dando, assim, tá fazendo só assistam, porque vai valer a pena, é sobre analfabetismo digital, sobre o analfabeto digital. Muito bom.
Ai, doeu. Doeu na alma. Sentiu arrepio aí, diva? Eu não consegui achar nada mais figurativo, assim, que ilustrativo melhor do que esse curta. Eu achei fantástico. Vocês viram aquilo que eu utilizo na minha vida para dar certo, né? Ou seja, eu dava um tapinha na TV e ela voltava a cor, né? Eu estou tentando usar no mundo digital. É exatamente isso. Olha a analogia. Eu tentando enfiar uma coisa dentro da outra que não serve mais. Entenderam? Aí ele achou, ele virando o computador, o monitor, ele achou que ele tinha feito o download que estava gravado no CD e foi ouvir. Ah, mas de repente, de vez em quando, só desligar tudo e começar de novo funciona também, né? É quase o tapão. Mas aí isso aí é comprovado pela Microsoft. Começa de novo, né? Já reinicia. Colocar bombril na antena, né? Quer dizer que se eu botar bombril aqui no meu computador, vai voltar à internet. Vocês entenderam o pensamento analógico em comparação ao pensamento digital? Nada do que eu fizer fisicamente vai me ajudar digitalmente. Nada, nada. A não ser, como disse a Patrícia, ligar e desligar, porque o computador entende que tu está querendo reiniciar, né? Isso já é um comando. A única coisa que tu pode fazer ou tu formatar, né? Quando não tem mais vida, o computador tu vai lá e formata, né? Formata tudo, né? Então, quantas pessoas entenderam do bombril? Quantas pessoas já viram colocar bombril na antena da televisão? Quem que é tão velha quanto eu? Obrigada. Eu já fiz isso. Que eu me senti, eu dei uma informação aqui que todo mundo vai achar que eu sou velha e nem vai entender. Obrigada por Em casa, nossa, só na antena da televisão, no rádio também já coloquei. Mas na verdade deve funcionar como antena do modem, porque como que aumenta a área, né? Mas daí lá no poste, não aqui. Não, no modem. Não no computador, na anteninha do modem. E aí eu já notei que o conhecimento de quem lida com a parte de instalação também é vago, porque daí uns me disseram que o meu modem tinha que ficar no chão porque o sinal ia para cima. Outros disseram que o modem tinha que ficar em cima porque o sinal desce. Gente, o sinal desce ou o sinal sobe? Ele desce ou sobe? Alguém sabe me dar essa informação? Porque eu não sei. Nossa, acho que eu vou perguntar para o meu filho de 15 anos. Não sei, o meu está em cima. Eu acho que é em cima. Eu tenho duas experiências, tá? Eu tenho duas experiências. Eu fiz uma prateleira bem no alto aqui, que eu não alcanço, só com banco, tá? E a minha internet chega bem no segundo andar aqui da casa. Lá no trabalho também, a internet, o modem tá no primeiro andar e chega bem no segundo, então acho que tanto faz, na verdade. Então, nem as próprias pessoas que dominam a tecnologia sabem dizer, né? Sabem dizer. Então, a tecnologia é um mistério para muitas pessoas. E aí eu fico tentando aplicar, né? Ou rezando na frente do computador, funciona a internet, né? Eu estou tentando aplicar aquilo que eu vim aplicando a minha vida inteira, na minha vida analógica, para a minha vida digital. Gente, não dá certo rezar brabo para a internet, é ruim. Troca, viu? Troca a internet. A Paty está dando risada. Reza braba para a internet funcionar. Dá certo. Mas aí volta o nosso medo de fuçar, né? Vocês já prestaram atenção às crianças mexendo, né? Filho adolescente é a melhor coisa para a gente aprender sobre essas coisas. Eles fuçam em tudo. Então, na verdade, eu mantive muito isso, né? Não sei se é porque eu sou engenheira, mas sempre gostei disso, de sempre pegar. Então, não tinha isso de não vou ter Instagram, não vou ter TikTok. Eu abro e vou mexendo em tudo, igual minha filha faz. Minha filha dá show de TikTok. Os vídeos que ela faz, mas na verdade o editor de vídeo do TikTok é bem legal, né? Então, é ir fuçando mesmo, é ser a fuçada na moça que falou, nossa, aquilo lá virou lema de vida. Eu já tinha isso,
Eu já tinha lema de vida, mas tem as horas que a gente fuça, não acontece nada, aí que a gente faz? Manda uma mensagem para a Bruna. Aí de vez em quando a Bruna também fala, não sei. Vamos fuçar junta. Vamos fuçar juntas. O Ó, meu nossa filho tem senhora. 17 anos e vai na contramão dos acontecimentos. Ele tem preguiça, ele pergunta para mim. O meu filho de 13 também, Diva. Só que daí figurinha para ele, que eu mando coisas, ele diz assim, ele responde assim, ó, velho na net. Não, mas ó, minha filha sabe tudo de TikTok, mas o meu filho não sabe nada de rede social. Meu filho é o mais nerd aqui em casa, mas ele não tem nem Facebook, nem Instagram, ele não sabe nada dessas coisas, não. Mas ele no Outros computador, ele é interesses, né, craque. Paty? É Outros muita interesses, coisa. né? Exatamente, é muita coisa que tem por aí para a gente ver, né? Igual o Zoom, essas coisas, eles também não são tão craque como eu sou. Né? Que Zoom agora eu sou craque. Não, gente, ó, sobre tudo isso, eu tenho a opinião que isso que aconteceu era para acontecer para dar um chute em todo mundo, pelo menos em educação, porque eu estava tão cansada de pedagoga falando para mim, desculpa, dessas pedagogas, eu tenho todo respeito pela pedagoga, mas vocês conhecem a pedagoga que eu estou falando, né? Da pedagoga, coordenadora da escola, falando: ai, você não pode usar o iPad, porque eu levava meu iPad, mostrava os vídeos e fazia aula em cima dos vídeos, né? Ai, não pode, tem que fazer com agora é reciclável, antes era, como que a gente chamava, não era bugiganga, como que chamava? Tem que fazer não sei o quê, tem que fazer o Spider com reciclável. Eu colocava o Spider, as crianças estavam cantando Spider, e brincando numa boa, por que eu tenho que fazer isso? Gente, quando a gente estava no magistério, a gente fazia de tudo para tentar ter um audiovisual. Então, a gente fazia flanelógrafo, aprendi a tocar violão. Eu tenho uma lista de musiquinhas que a gente fazia flanelógrafo e cantava. Agora, a gente tem um iPad que mostra o vídeo. Então, a gente já tem o vídeo, já tem o começo, o texto. A gente trabalha em cima disso. Faz crianças dançar, faz de tudo, mas não podia ficar nessa ideia de, não, faz tudo com reciclável, que é só com a mão, que eles já têm muito iPad em casa, é verdade, mas a vida deles é assim. Eles são, igual eu estava mostrando lá, digital learners. E a gente ainda não virou digital learners. Não. E as coisas vão me irritando de um jeito, sabe? E aí eu prefiro ficar quieta, porque eu digo bobagem e me estresso demais, assim, quando eu vou... Ou eu fico quieta, mas alguém diz assim, olha esse truque, meu amor, não é truque, é tecnologia. Mas eu acho que agora também vai dar uma virada. Então, os alunos que já estavam e a gente, então, quem não fez o fuçado, quem não fez o que a gente está fazendo aqui, por favor, senhor, deixa todo mundo cair, dá mais emprego para a gente, deixa esse pessoal só do reciclado, sei lá, virar, não sei o que vai virar. Se a última opção, se você não sabe nada, você vira professora, né? Se o pessoal fala que a gente não sabe nada, vira professora, esse pessoal que não sabe nem isso vai saber fazer o quê? Porque faxineira, desculpa, a gente está saindo de professora para virar faxineira, porque faxineira está sabendo tudo e ganhando 150 por hora, ó. Ou por dia, mas de qualquer forma, mais que a gente. A minha faxineira sabe operar as tecnologias aqui de casa. Nossa, dá show. Eu não sei, quem não faz. Mas é isso aí, Paty. Quem não fazer isso, eu não sei mais o que vai fazer, gente. Eu não sei o que vai fazer. Mas não tem mais o que vocês fazem só à mão. Até o pessoal jardineiro, pedreiro, todo mundo está no WhatsApp. E você não sabe ali, não tem contato com o cliente. E dá um show também. É isso aí. E assim, esse pé na bunda que veio com a pandemia é uma coisa boa, porque até o pé na bunda te manda para frente, né? Foi, para te mandar para frente, né? E é exatamente isso, tá todo mundo... Mas para identificar uma pessoa que tem tecnofobia ou é analfabeto digital é muito fácil. Tu começa a falar sobre o assunto, ou exigir, ou pedir, me dá teu WhatsApp, a pessoa começa automaticamente a ignorar, né? Eu já convivi. Tu vai falando, a pessoa vai trocando de assunto, vai ignorando o assunto da tecnologia, aí tu volta no assunto, porque eu sou uma pessoa insistentemente chata, assim, quando eu quero saber alguma coisa. E aí eu volto no assunto e a pessoa continua ignorando. Ou seja, a fobia dela é tão grande, porque a fobia é uma patologia, né? A fobia dela é tão grande que o cérebro dela muda de assunto assim, automático. Nem o gato muda de olho, vocês já viram? O gato mudando de olho é a mesma coisa.
Mas é exatamente isso. Eu concordo totalmente com o que a Paty disse. Vamos ser fuçada, é isso aí. Perguntas para o debate. Eu vou colocar as perguntinhas aí no chat, como eu sempre faço, para a gente não ficar indo e voltando de uma tela para outra. Até isso, ficar indo e voltando. Eu tenho, lá na Unipeople, na minha escola, eu tenho 2 telas, né? Eu tenho a tela do notebook e mais um monitor. Porque daí eu estendo a tela e passo o WhatsApp de um lado e fico aqui com os alunos e estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, né? Porque eu tenho essa facilidade. E aí as pessoas que convivem comigo dizem, meu Deus, como é que tu consegue fazer isso? É o mesmo computador, como é que tu faz? Gente, é só 2 telas, mais nada. Não tem mistério. E inclusive o Zoom, ele automaticamente ele já percebe a segunda tela e tu pode compartilhar qualquer uma das 2 telas que tu tiver. Então, se tu não quer compartilhar coisas pessoais que nem o WhatsApp, que aparece aqui quando a gente compartilha a tela, tu joga o que tu vai compartilhar para outra tela e compartilha só a segunda tela. Bem fácil, bem simples, não requer autoconhecimento, conhecimento básico, né? E aí as pessoas olham assim, meu Deus, daí assim, são 2 telas, é uma tela estendida, então eu pego o WhatsApp e jogo lá para outra tela. Se eu passo meu mouse, ela sai de uma tela para outra. Ai, que mágica é essa? Não é mágica, não é truque, não é como é que tu faz isso, é tecnologia. Então, vamos lá. Quais são os malefícios de um professor analfabeto digital? É feitiçaria, tipo, ou um tecnofóbico? Quais são os malefícios para os alunos, no caso? Limitação. Limitação. Valéria carcou uma palavra que já respondeu a pergunta. Alguém mais quer falar? Eu acho que não. Eu acho que ele perde o respeito dos alunos, porque os alunos percebem isso rapidamente. Também. E aí, eles param de te admirar enquanto profissional, né? E aí isso dificulta o seu trabalho, constrói um muro entre você e o aluno. É uma consequência negativa, né? Também concordo. Mas, assim, ó, existe um tempo, deixa eu situar vocês, existe um tempo aqui no Rio Grande do Sul, e talvez em São Paulo, e talvez nos lugares onde vocês moram, que a escola que a gente trabalhava para particular, os alunos tinham uma grana boa, então eles tinham alta tecnologia em casa, e o nosso salário era tão baixo que a gente tinha uma péssima tecnologia em sala de aula. Por mais fuçada que tu fosse, tu não tinha acesso, não tinha recurso para chegar na tecnologia do aluno. Isso se cria uma ponte entre tu e o aluno, né? E aí o que acontece? O aluno começa a perceber que o professor ganha mal, né? E aí se cria um clima tenso na sala de aula, porque se eu nunca vi aquilo antes, né? Que nem vocês lembram como é que era aquelas canetinhas que pareciam umas pendrive de internet que tu conectava, assim, que nem uma pendrive no computador. Vocês lembram daquilo? A primeira vez que eu vi aquilo, eu pensei assim, gente, uma internet móvel, né? E aí, assim, mas eu associei que era uma internet móvel, enfim. Mas o professor que nunca viu aquilo se surpreendia. E aí se criou uma situação, e não foi por culpa do professor, foi por culpa do péssimo salário que ele recebia, ou culpa da escola, no caso, né? E aí, se faz o que nessa situação? Tu não tem para onde fugir, tu não tem recurso, tu não vai saber lidar com aquela tecnologia, e tu vai sentir a quebra do clima ali com os alunos. É porque eu tô falando isso porque eu já passei por isso, né? Ou tu é um bom fingidor e diz assim, já conhecia, já sabia, tem lá em casa. Ou tu fica com aquela cara de taxa, assim, que massa. E essa cara de taxa te entrega, né? E tu fica como E os alunos já te... analfabeto digital. Já te marcam, embora tu não seja. Embora tu tá nadando contra a maré.
Mas, assim, isso é péssimo, né? Eu acho isso uma situação péssima, péssima, horrível. E, enfim, é uma situação, depois já passei por outra situação também, daí eu trabalhei numa escola, a gente tinha um bom salário, e os alunos eram classe média também, e aí aconteceu de eu e mais outros 2 professores termos o mesmo aparelho telefônico e o mesmo aparelho de computador, da mesma marca, da mesma cor. E aí os alunos perguntaram assim para nós: professores, a escola dá para vocês tal computador e tal telefone? Então, assim, eles já tinham uma visão, exatamente isso que a Diva falou. A professora tem tal computador, a professora tem tal celular. Daí tu já sobe na média deles, como que daí eles já não tivessem, meu Deus, que monte de atraso esse professor. Eles sabem que tu é blogueirinho, entendeu? Que tu tá dentro da coisa. E eles já têm outra visão, que nem a Diva acabou de falar, eles já têm uma outra visão de ti. Mas, enfim, o malefício de ser um professor analfabeto digital ou tecnofóbico é que, os alunos vão te atropelar, 2, os mais novos, que dependem de ti como professora para se desenvolver, vão se atrasar, e tu vai causar aí um atraso tecnológico nos teus alunos. Né? Que nem eu já falei para vocês, né? Que eu entrei na sala de aula e a professora estava no Google com os alunos e eles copiando do Google para o caderno. Gente... Não era na sala de aula, era no laboratório de informática. Qual é o objetivo de copiar do Google para o caderno? Me expliquem isso, qual é o objetivo? Aquele dia, assim, eu pensei assim, e era ainda na turma do meu filho, era a professora do meu filho, eu entrei na escola, na sala, meu filho, a turma do meu filho, a professora do meu filho, e eles fazendo isso. E aí eu pensei assim, não estou vendo isso, não estou vendo isso, não estou vendo isso, e saí, porta fora, porque eu ia surtar. Isso é uma das coisas. Outra coisa que eu vi também foi, a professora pegou aquelas folhinhas de mimeógrafo. Você sabe o que é mimeógrafo? Você sabe o que é mimeógrafo? Sentem o cheirinho do mimeógrafo quando eu falo essa palavra? Mimeógrafo. Pegou a folhinha do mimeógrafo, digitalizou e passava no... Paty, pode rir bem alto. Digitalizou a porcaria da folhinha e passava no Data Show para os alunos. Você sabe que é Data Show, né? Mas eu fiquei mais chocada com o copiar do Google para o caderno, porque essa eu pensei assim, talvez porque essa eu não tinha botado expectativa, né? Eu pensei, porque a outra eu botei usando o laboratório de informática. Show! Vou lá ver. Não, copia do Google para o caderno, amigo. Aí, 2, a pessoa botou lá, digitalizou, porque ela soube, olha só, ela soube digitalizar. Mas o que eu fiz? Botei lá no Data Show. Valéria, verdade. Lá no Data Show, as folhinhas, as roxinhas, vocês lembram que o desenho ficava roxo? Lá para o aluno. Ó, gente, com informações, com coisa. E eu pensei Bruna, assim, eu acho isso pior. pior do que a outra. Sabe por quê? Se ela teve a capacidade de digitalizar um mimeógrafo, ela teria condições de ter feito um PowerPoint, alguma coisa. ou pelo menos digitado no Word, a ignorância dela mostra preguiça, que é muito pior que a ignorância. Porque uma coisa é você admitir que você tem medo, que você não sabe, e outra é você mostrar que você não tem boa vontade. Feio isso. Verdade, tem toda a razão. Mas eu acho que, como coordenadora, eu não choquei, porque eu não esperava nada daquela pessoa, entendeu? Por isso que, no momento, eu não achei pior. Mas, realmente, o ato é pior, sim. A atitude é muito pior. E a terceira, gente, na mesma escola, no mesmo ano, tá? Na mesma escola, no mesmo ano. Daí, para vocês não levarem a mal o que a Patrícia falou dos pedagogos, porque eram todos pedagogas, tá? A professora pegou e fez o PowerPoint, daí, ela demonstrou vontade. Ela fez o PowerPoint, compartilhou o PowerPoint com os alunos no Data Show, né? E aí eles disseram assim, agora abre um caderno e podem copiar. Não era anotar, uma coisa é tu tomar nota, ó, gente, anotem essa frase, anotem essa regra, uma coisa é tomar nota, outra coisa é copiar de cabo a rabo. Pode rir, Valéria, pode rir. Ó, a Diva disse, na faculdade, em
2010, eu ficava doida com as aulas de literatura inglesa, porque a professora passava a aula toda lendo as lâminas do reto para o diretor. Também. Ô, Bruna, eu trabalho com uma pessoa, né? Sim, uma colega, e nós dividimos. Então, assim, eu dou aula para sexto, nonos, primeiro e segundo. Só que a gente tem um esquema no colégio que é assim, os alunos eles têm 5 aulas de inglês semanais, né? E 4 aulas é com o professor titular, e uma aula nós dividimos eles e nós fazemos assim uma aula de conversation, né? E essa professora, ela é assim, desse tipo que você falou, sabe? Ela coloca na lousa, ela escreve um texto na lousa, ela manda os alunos copiarem, né? Fazer pesquisa e mandar copiar. Então, assim, eu já não consigo. Desde que eu entrei no colégio, e ela faz 20 anos que está lá, né? E eu, desde que eu entrei no colégio, eu já ia lá, já pegava um computador, né? Porque, poxa, o material da Oxford, ele tem todo digital, né? Então, eu não preciso levar um radinho na sala de aula, né? Aquele bendito radinho, porque eu tenho o áudio do computador. Ela demorou, viu? E ela não é, assim, das melhores para mudanças. Agora, né, ela foi obrigada. Gente, ela infernizou minha vida, hein, no começo do ano. Vocês não têm noção. Aí agora, sim, né? Agora ela está conseguindo aí né, se virar. Mas foi, assim, muito difícil. E quando nós começamos com esse material, porque quando entrou o material da Oxford, foi o ano em que eu entrei no colégio, né? Então, eu já pegava o computador, né, e já começava a usar, e ela não, e ela falava, eu não vou usar computador. Eu falava, mas é muito mais fácil você corrigir uma tarefa, né, usando a plataforma. E ela demorou, viu? Demorou para usar. E é super assim, até hoje. De graça, né? Eu tive 3 momentos que eu surtei na escola, assim, mas aquela surtada legalize, né? O primeiro momento foi assim, eu ganhei um material novo, que eu não escolhi, tá? Para trabalhar com os alunos, professora de inglês, mas eu gostei do material. E aí tinha várias atividades interativas. E eles me mandaram um CD. Eu já não gostei muito, mas, né, eu vou dizer, eu não posso tirar a oportunidade do meu aluno aprender. Mandei o aluno buscar o rádio na escola. E ele voltou com uma cara assim, prof, não tem rádio na escola. Daí eu disse assim, tá, né? Beleza. Liguei para a editora e disse assim, me manda os MP4, que aí eu transformo. A editora me mandou os MP4, eu baixei para o meu computador. E todas as vezes que eu tentava alugar essa maldita sala multimídia, ela estava ocupada, sempre ocupada, e não tinha outra, tá? E sempre tinha uma sala para 50 turmas. E aí, um dia eu entrei na sala do diretor e surtei, assim, ó. Disse para ele assim, ó, ou tu dá jeito nessa bosta e coloca rádio nessa escola, assim, com essas palavras. Ou eu saio daqui agora e nunca mais volto. Eu não sei como é que ele nunca me demitiu, não sei como, porque eu dei 3 surtadas quando ele era diretor. E aí eles botaram um data show, aqueles rádios gigantes em cada sala e computador, né? Todas as salas, né? Eu acho que a minha surtada deu uma hello nele, assim. Gente, eu nunca me diverti tanto, porque daí era tudo digital, tudo interativo. Nossa, foi maravilhoso, mas demorou um pouquinho. A segunda surtada foi que eles compraram uma máquina eu fiquei linda, achando linda, aquela máquina de Xerox, né? De R$7 mil. R$7 mil. Eu disse assim, agora que eu vou montar 1 trilhão de aula, né? 1 trilhão de aula. Peguei o meu material e fui digitalizar, porque a editora não disponibilizou o PDF, nem o material. Eu disse, eu vou digitalizar e vou montar. E aí o tio da informática disse, não, eu não instalei os drives ainda da digitalização. E passou uma semana e eu fui digitalizar o meu material. Não, eu não instalei os drives ainda da digitalização. E passou 3 semanas, e passou um mês, e ele não instalou um drive, que é só apertar um botão e instalar, tá?
Aí eu fui, segundo ataque lá na sala do diretor. Como é que tu compra uma máquina de 7.000 e ela não digitaliza? Aí, no outro dia, minhas coisas estavam digitalizadas. Mas, assim, tu tem que chegar a esse ponto de surtar para as pessoas trabalharem é o lugar que eu não quero trabalhar. Por isso que eu não trabalho mais lá. A terceira surtada não tinha nada a ver com tecnologia, mas aí eu surtei e xinguei a vice-diretora, né? Não fui demitida, tá? Mas eu disse umas poucas e boas para ela. Depois disso, eu nunca mais desci aqui nela. Uhum. Ela me olhava assim um dia assim, ainda vou te demitir. Ela me olhava com aquele ódio no olhar, sabe? Mas, assim, foi 3 surtadas básicas, assim, e 2 por conta de que a tecnologia estava sendo mal usada, eu como professora. Aí vocês imaginam vendo essa situação que a Mirelle comentou, da colega, de ter que copiar, e aquilo que a Val falou, que é horrível tu digitalizar e não ter a iniciativa de fazer um PowerPoint, ou mesmo digitar no Word, né? Ou seja, tu querer fazer atalho, né? Eu vou fazer atalho, digita. Não, quando a coisa fica mal feita, amor, faz de novo, porque mal feito não dá. Mal feito não dá. Né? Não precisa ficar perfeito, mas mal feito não dá. Mas os alunos viraram digital learners, a gente está virando digital teacher, mas as escolas, é isso que vocês estão falando. Analógicas. Não tem os livros, não tem, nem livro, não tem os métodos, não tem equipamento, é o que vocês estão falando, né? Não tem equipamento para todo mundo. Aí fica complicado, aí fica falando, o que mais falou agora na pandemia foi que tem gente que não tem telefone, que não tem. Olha, mas quem tem menos telefone, quem tem menos digital são as escolas do que os alunos, porque olha, é difícil, o pessoal no meio do mato tem telefone celular. Lógico que tem, eu entendo que tenha também, gente, mas né? Não é a situação das escolas, é para estar no mimeógrafo mesmo. É verdade. É verdade. E aí não tem o que vocês fazer. Estão falando de digital. Eu dou aula eu vou falar de uma escola, de 6º a 9º ano. São 12 turmas minhas. Sabe qual é a minha cota mensal de xerox? Mensal, cota. 130 xerox. Se eu for fazer prova para todo mundo, assim, respeitando a cota, eu não faço. E eu já paguei muito xerox. E xerox é tecnologia, tem que estar viável ao professor. Se eu dependo disso para fazer uma prova, como é que eu tenho uma cota mensal de 130 xerox? Se somar 2 turmas minhas, 4 turmas, eu tenho 120 alunos. Né? Eu tenho 12 turmas numa escola. Que absurdo. Até o termo xerox já está perto do Bombril, né? Né, Valéria? Eu passei por isso ano passado, Valéria. E sabe o que os alunos fizeram? Para eles não terem que copiar, que eles queriam que eu tirasse as cópias, eles fizeram vaquinha para eu poder tirar as cópias. Já fiz isso também, mas é muito desrespeito com o trabalho da gente. E eu dou meus pitis também, do jeito que a Bruna falou. E do jeito que eu já contei para vocês. Eu vou e eu falo. E aí daquele que ainda vier falar, criticar a minha disciplina, porque a gente tem essa coisa de professor de inglês ser só mais uma aulinha, né? E eu não deixo isso passar. Né? Nós temos que ter respeito, sim, e mostrar que o trabalho da gente é tão valoroso quanto a educação física, não querendo desmerecer professor de educação física, mas não é porque o cara da educação física que ele é melhor que eu, ou o professor de português é melhor que eu, né? Se a gente fosse analisar aqui consequências da falta de aprendizagem, vixe, nós teríamos muito pano para manga, pano para chão, para limpar, para fazer e acontecer, né? Porque não é com o inglês que o aluno aprende a escrever esses garranchos que a gente tem que ler, não é com o inglês que ele aprende a somar aquilo que ele não sabe somar na sua prova, enfim. Então, nós somos realmente muito desvalorizados. Se nós não corremos atrás, não vai ser da parte deles que vai vir esse reconhecimento. Fala, Mia.
Bom, esse ano eu comecei a trabalhar em um colégio, né, particular, de educação infantil e fundamental 1, né? E aí, cheguei e falei, bom, preparei toda a minha aula, falei, vou colocar uma música para eles, né? Cheguei no colégio, então, tem computador? Tem sim, gente. Uma sucata, um sucatão. Tá bom, posso usar então? Pode. E fui levar para a sala, porque eu ia colocar música. Cheguei na sala, olhava assim, né? Liguei o computador, não funciona a internet. Volta lá na coordenadora, viu? Eu quero passar uma música para as crianças, não tem como, não está funcionando a internet. Lá na sala não pega, não. Tá bom. E assim, gente, aí eu queria qualquer coisa que eu quisesse passar para os alunos. Aí eu falei assim, não, eu não vou mais usar esse computador, que era um computador horrível. Peguei e comecei a levar o meu. Não funcionava a internet também, óbvio, né? Aí entrou todo esse negócio de pandemia e tal, aí né, acho que eles tiveram que se virar, né? Só que assim, eu não voltei para o colégio, as crianças voltaram, né? Alguns, mas eu não voltei. E então as minhas aulas são online. Gente, segunda-feira eu passei um nervoso ontem, né? Um nervoso, porque eu não consegui dar aula. Porque a internet tá ruim, porque trava, os alunos não me escutam. Ou seja, eles não fizeram nada. E como que vai ser o ano que vem, então? Se vai ter esse tal do ensino híbrido, ou, né, nós vamos introduzir a tecnologia, que eu acho importantíssimo, né, para as crianças. E, gente, é uma escola particular, sabe? É revoltante. Nossa, olha, eu já tô com uma lista, sabe? De coisas que eu vou ter que sentar. Porque, assim, primeiro eu perguntei, né, se eu vou continuar lá, porque eu não sei se eu vou, não me deram resposta ainda, né? E aí, a hora que falarem para mim, sim, você, né, se você for continuar, se eu falar que eu vou continuar, então nós vamos fazer uma reunião, porque não dá, sabe? Não dá. Se as outras professoras não usam a tecnologia, ok, eu uso, e eu acho que é importantíssimo, né? Absurdo, gente. E escola particular, poxa vida, né? Tá Isso me louco. lembrou de uma situação, eu não estou falando de uma escola particular, estou falando da escola particular ícone da região metropolitana, tá? Ícone. E que era da mesma rede dessa que eu dei as 3 surtadas, tá? Da mesma rede. E eu fui trabalhar lá, porque ela era ícone, e eles tinham, quando ia passar vídeo para os alunos, gente, sem mentira nenhuma, 2 estagiários que pegavam um tripé com rodinha, não, um tripé não, um armário com rodinha e empurravam a TV antiga, grande, gigante, e o videocassete e o DVD, que daí ficavam um em cima do outro, assim, né, nos seus lugares. E eles empurravam aquilo o dia inteirinho. Gente, não estou falando era 10 turmas, eram 15 turmas por andar na escola. E assim, a escola ícone, e isso foi em 2011, entendeu? Foi 2011. E assim, ó, quando eu vi aquilo, que aqueles trupícios, o fio sendo arrastado junto, eu disse assim, não, chega, eu não trabalho mais aqui. Porque agora a gente vai pegar um pedaço de pedra e vai aqui, ó, para poder anotar, né, na pedra lascada. E assim, aquilo para mim foi na escola ícone. Na escola ícone, pensa, né? Aí depois, 2011, eu estava nessa escola que era ícone na região metropolitana. 2012 eu fui para essa que eu surtei legal. E aí o diretor colocou esse negócio aí depois da minha surtada, computador na sala, a caixa de som mais o data show em todas as salas e ar-condicionado. E aí a escola ícone copiou nossa escola, que era uma escola da região, entendeu? Mas assim, graças a Deus que uma surtada beneficiou tantos alunos, né? Eu pelo menos vejo por esse lado.
Ó, a Diva diz que isso acontece na rede pública em São Paulo. A Mirelle disse, esse colégio colocou uma televisão bem na entrada, acho que para os pais acharem que a escola está investindo na tecnologia, mas nas salas não tem nada. Ai, gente. A TV ser carregada de um lado para o outro, na prefeitura de Bauru, aqui em São Paulo, também vai, mas é porque vem tudo contadinho, né? A escola agora comprou mais 2 TVs, mas elas são levadas até as salas de aula para evitar que os alunos manuseiem, né? Mas aí é outra realidade, não é a mesma de uma escola particular que tem condições e deve. Uma escola particular não é uma questão de condições, é dever, obrigação de fazer uso do dinheiro que é aplicado pelos pais dos alunos, né? Ela tem que dar uma devolutiva para a sociedade. Vergonhoso. Vergonhoso, vergonhoso, vergonhoso. Fora, entre outras coisinhas que a gente vai vendo, assim, né, no decorrer da vida, das escolas que a gente vai passando e que simplesmente não vai acreditando, né? E aí, e eu já notei, assim, que existe uma demanda, não sei se para vocês, de que professor é burro, é idiota, é analfabeto digital, que as pessoas já falam contigo como se tu fosse uma pessoa com uma limitação, né? Eles já tentam te explicar, assim, né? Eu lembro desses estagiários dizendo coisas do tipo assim, mas tu sabe o que é analógico e digital? E eu olhando assim, Pessoal, e qual que seria, então, para a gente, porque até antes da pandemia eu falei que a classe essencial, qual seria a perfeição, não, mas o essencial fundamental para a gente conseguir trabalhar do jeito que a gente está trabalhando online, na qualidade que a gente está trabalhando online digital, numa sala de aula. Para mim, seria assim, o meu sonho de consumo, tá? Então, seria ter um iPad do tamanho da lousa que a gente pode tocar, abrir as coisas, né? Internet perfeita. Mas, no máximo que eu vi até hoje, são salas, em todas as salas, assim, a escola, que eu vi que eu achei top disso, isso antes da pandemia, lógico. Todas as salas de aulas têm não é retroprojetor, né? Você liga o seu computador no Data Show e faz, né? Faz o que você tem que fazer, mas no Data Show e ainda no computador, né? Normalmente é a gente que traz. Ou tinha um que você conseguia conectar do iPad, tinha um iPad e você conectava no iPad na televisão, né? Na tela da televisão. O que vocês já viram que funciona? Daí a chegar na escola estadual, municipal, já é outra coisa, né? Mas vindo de hoje, como que seria? Como seria o... Duas coisas funcionam. Para as crianças menores, a mesa digitalizadora, que é exatamente isso que eles... Não é um iPad na parede, mas é um iPad na mesa, assim, eles trabalham ali, a mesa digitalizadora, grande, né? Não assim do tamanho de um tablet. E eu já me contento com o Data Show, para mim já é o suficiente, né? Mas eu vi nas escolas também a pessoa ter assim uma TV de 60 polegadas na parede, ligada pelo cabo com o computador do professor, que também é show de bola. Tranquilo, dá para trabalhar tranquilo com isso aí. Né? Mas agora seria o mínimo isso, né? No mínimo o Data Show lá para a gente poder conectar o computador. E um computador para professora, né? Das particulares, será que não dá com a grana que cobram das escolas particulares? Acredito que sim, gente, assim, ó, não tem para onde correr. Ou a gente faz um gritedo e um surto, ou dá os piti na escola, ou eles não mandam, porque assim, ó, a escola só vai mudar. Infelizmente, eu não quero trabalhar num lugar assim, mas se eu não tenho opção, eu vou dar os meus piti. Porque daí foi a partir de um piti que ele resolveu botar a tecnologia em todas as salas e ter internet em todas as salas, vocês entenderam? Claro que eu nunca deveria ter chegado a esse ponto, mas, como ele virou meu amigo, ele me disse assim, ó, nunca nenhum professor me pediu internet na sala, nunca nenhum professor me pediu rádio na sala, nunca nenhum professor me pediu computador na sala, tu foi a primeira e tu chegou chegando. E aí, óbvio que tu bagunçou a minha cabeça, mas depois eu parei e pensei. E aí, assim, ó, olha o que ele disse, assim, ele não tá na sala de aula, quem é que tá na sala de aula? Somos nós. Ele não tá na sala de aula. Né? E aí, eu disse, nunca nenhum professor me pediu isso. Gente, a gente tem que falar, sim. Não precisa dar
uma surtada básica, mas a gente tem que começar falando, né? A gente tem que expor a nossa opinião com respeito, né? com calma, com assertividade, mas tem que falar sim. Porque não é eles que estão na sala de aula, que nem a vez que eles quiseram enfiar um livro para mim, goela abaixo, é isso aqui que tu vai trabalhar. Gente, eu chorei na frente de todo mundo, eu disse assim, meu Deus do céu, isso é um retrocesso com os meus alunos. E aí ele disse assim para mim, ok, então a gente não vai adotar. Mas foi porque eu falei, quando eu vi aquele livro da FTD, daí eles me apresentaram aquele livro da FTD, assim, dos anos 80, como se fosse a salvação da lavoura. Gente, eu não conseguia, assim, eu vou ter que trabalhar com isso, chegou a me dar um engasgo, assim, era final de ano a gente está cansada, já estão escolhendo o livro para a gente. Eu chorei. E aí ele disse esse mesmo, assim, não, agora tu busca uma editora só, na que tu confia que a gente vai adotar o livro que tu escolher. E assim foi, mas foi porque de uma certa forma eu me manifestei. A gente tem que falar sim. Não precisa chorar nem surtar, viu, galera? Mas tem que falar. Então, continuando. Quais ferramentas possuímos atualmente para a criação de jogos tecnológicos? Aí eu coloquei ali o Google Apresentações, que é o básico, ou PowerPoint, e coloquei uns sites para a gente ver. Esse aqui é o Live Worksheets. Esse aqui, gente, por favor, tem gente que está cobrando curso para ensinar a usar esse site. Mas, amor, está ensinando aqui, ó. O próprio site ensina, ó, tutorial, vídeo tutorial, get started. Então, não paguem para fazer um curso que está de graça aqui, ok? E esse aqui muita gente usa e ele é bem legal. Dá para fazer jogos e atividades aqui. Outro que temos é o WordWall. Gente, o WordWall, o pessoal não pode editar até 6 vezes, mas aí o que se pode fazer? Pode apagar o que fez e fazer de novo, daí não tem limite. Olha quanto fora que tem os prontos, olha. Que showzinho. Eu nunca fiz nenhum jogo no WordWall, eu só uso os prontos, só os prontos. Aí depois nós temos aqui o Kahoot. O Kahoot, ele se torna um pouquinho mais difícil de usar na pandemia, porque o aluno tem que estar conectado com o celular e o computador para dar certo, mas não é impossível, né? O que mais que nós temos? A gente tem também o Quizlet, né? Bem legalzinho de estudar o Quizlet, eu gosto. É verdade, foi a parte que apresentou o WordWall. Depois tem o Ed, vocês conhecem o Ed Puzzle? Acho que sim, né? É aquele extensão que faz vocês fazerem perguntas no meio dos vídeos. É bem legal, eu gosto. Eu uso direto, obviamente, o ISL Collective, que já tem tudo pronto lá, porque eu sou dessas que vai no pronto mesmo, né? Eu só faço em último caso, assim, quando eu quero algo extremamente específico, aí eu vou e faço. Mas aqui tem vários video lessons pronto. Por que eu vou fazer se está pronto? Ó. Várias. E os alunos adoram isso. Adoram. Daí, olha só que legal, gente. Vou dar dica. Olha quantos videozinhos do Among Us tem para trabalhar com eles. Olha que tri. Ó, tem vários. Aí daí que diz aqui Some and Any, Much Many. E aí diz o que vai abordar, ó. Aí tem uma versão lá com pessoas do Among Us, muito legal. Eu adorei quando eu vi. Esse aqui eu usei com os meus, ó. Ele, deixa eu mostrar para vocês, tem 10 minutos. Não é esse. Foi outro que eu usei. Tem um que tem 10 minutos e eles eu nunca tinha visto as crianças tão em silêncio por tanto tempo, assim, que nem piscavam, tá? Ó, esse aqui, ó, tem 9 minutos e 51 segundos. Eles ficaram os 9 minutos e 51 segundos fazendo as atividades aqui no Play Modes e amando, assim, eles não piscavam o olho, né? Esse aqui eu usei, foi bem legal mesmo.
Olha, eu confesso, Renata, que eu adoro jogar Among Us. O que mais que nós temos aqui? O EducaPlay, eu não sei se vocês conhecem, gente, mas eu gosto também do EducaPlay. Cadê? Eu não me lembro onde é que tá. Os jogos. Tem que fazer login, não sei, mas tem vários joguinhos aqui, ó. E aí tu clica num negócio e vai para outros jogos. Ó. Não, tem que ter, para criar tem que ter login, mas eu não fiz login nesse aqui, eu acho. Ó, aí tu vai vendo, tem vários jogos, vários. Bem legal também, tem uns que não são tão legal, mas assim os alunos até que curtem, ó. Muito, ó. Esses dias eu me perdi de tanta coisa que eu achei aqui. Eu achava que os alunos não gostavam mais de jogo da memória, eles gostam, para mim é surprise. E o que mais que nós temos? Ah, tá. Não botei mais nenhum link, mas aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 links de sites que eu gosto, fora o Google Apresentações e os PowerPoints. E aí depois a gente vai para a última parte, que é criando o acompanhamento estratégico com a tecnologia e o ensino híbrido, né? Daí eu botei os roteiros híbridos de estudo, 30 aulas híbridas e editáveis, eu botei em anexo porque virou outro livro. Tá? E aí, assim, gente, é o mesmo que eu vou usar no meu workshop, então, quem estiver aqui não paga pelo workshop, ok? Aqui. Gente, assim, ó, o híbrido chegou para ficar. Quem já trabalhava de modo híbrido antes, já sabe que é isso aí, é o que tem. Então, foca no significado do híbrido, que vocês lembram o que a Mirelle disse, né? Não é gambiarra. Não é gambiarra. Então, vamos dar uma... eu não pretendo ficar aqui analisando as 30 aulas, mas eu vou explicar como é que elas funcionam e como é que vocês vão editar, porque vocês receberam no e-mail de vocês esse aqui. Tá? Vamos lá. 30 modelos de aulas híbridas editáveis é o mesmo workshop do dia 20, tá? Aí, tá. O que eu fiz esse aqui na sala de aula invertida, ou, enfim, aí eu disse para usar os modelos ou para gravar, né? E depois aqui, qual é a lógica de ensino híbrido? Um ensino que tem parte dele no online e parte dele no presencial. Então, não tem como tu fazer uma coisa sem o uso da tecnologia. Tem que ter um tipo de tecnologia envolvido, senão não é híbrido, tá? Então, assim, aqui eu dividi da seguinte forma. Para ser o sala de aula invertida é um modelo híbrido mais simples, porque daí tu dá uma atividade para o aluno, geralmente tu dá o quê? Tu dá para o aluno a parte da explicação, ele vai assistir em casa, com um vídeo que tu mesmo gravou, ou com um vídeo que tu escolheu para ele assistir. E aí, em sala de aula, ele faz o exercício, ele faz a atividade. Então, aqui eu sugeri que vocês criassem um desafio com os alunos para apresentar a música do verbo to be com uma melodia diferente ou em uma forma diferente, na forma negativa, interrogativa, por exemplo, tá? E aí tá aqui a música. Aí tá as orientações aqui, enfim. A aula 2, daí é com o modelo de rotação de estação. Vocês lembram qual era o modelo de rotação de estação? Tu faz a tua sala de aula várias ilhazinhas e os alunos em grupos. Se tu tem uma turma grande, tu divide, né, a 5 alunos em cada ilha e eles vão rotando, né? Então, assim, tecnicamente não precisa ter início, meio e fim, porque se é um círculo, né?
Então, assim, eu coloquei estação 1, 2 e 3 para ter uma lógica, não necessariamente para o aluno começar na estação 1, porque um grupo vai começar na estação 1, outro grupo vai na 2, outro na 3, outro na 4. E aí eles rotam, tá? Então, assim, aí eu botei que numa estação eles vão ouvir a música, na outra eles vão verificar o significado das palavras que tu selecionou, na outra eles vão ouvir a música com a letra, na outra eles vão brincar de the word is entre eles mesmos, ou de alguma forma que tu organizar. Aí eu fiz para baixar as palavras, e aí tudo que vocês baixarem é um em Word, por isso que é editável. Então não tem nada em PDF aqui, é tudo em Word. E aí eu botei aqui o jogo, para quem não sabe, né, como é que se joga. E na penúltima estação, eles vão jogar Lyrics Training, e na última estação, que daí é uma opção, eles podem fazer novas frases com as palavras do jogo, do The Word Is do jogo, né? Esse é o modelo de estação. Essa tem 6 estações, é bem grandinha, é para turma bem grandinha. Quanto maior a sua turma, mais estações tem que ter. Quanto menor a sua turma, aí a autora sugere que vocês façam 4, 5 estações. Eu confesso que estou ansiosa, doente, na verdade, para trabalhar em estações com os meus alunos, que eu adorei essa ideia, né? Aí eu dei um exemplo aqui de atividade de vídeo também, de Flipped Class, né? E aí, com base no primeiro episódio de Um Maluco no Pedaço. Aí tem ele todo, claro que todo mundo tem Netflix, e tem na Netflix, tá, gente? Mas aí eu botei uma palhinha aqui do YouTube, porque tem todo ele no YouTube. Aí eles vão assistir para não ter perda de tempo, porque o modelo híbrido, os modelos híbridos, eles exatamente para ganhar tempo. Eles têm 2 funções: introduzir a tecnologia na vida dos alunos e ganho de tempo, ou seja, o ensino híbrido é o futuro, porque o que a gente está sempre reclamando? Não tenho tempo, não tenho tempo de ensinar. Pois o ensino híbrido veio para a sua solução, né? Então, ele vai solucionar. Nessa sala de aula invertida, tu vai dizer, ó, assistam tema de casa, assistiu o primeiro episódio de Um Maluco no Pedaço, né? Aí vocês definam com os alunos, áudio em inglês, legenda em inglês, enfim. Aí depois aqui, ó, clique aqui para baixar a atividade, vocês vão clicar no PDF de vocês para baixar a atividade. Daí eu já aproveitei e trabalhei a música também. Essa eu digo que é assim que eu aproveitei, porque eu já fiz essa aula, tá? Aí tem tarefa de casa, aí quando é presencial, coloco presencialmente. E aqui para baixar a outra atividade, tá? E aí assim foi, essa do Simple Present, modelo de rotação. Essa aqui da mesma coisa, do Simple Present. Ó, aí vai rotando. Da estação 4. Aí essa aqui do Simple Present, eu amo essa aula, gente. Quem é que aqui, como é que a gente já conversou sobre isso? Quem é que aqui conhece aquele jogo que tu ganhava uma rolhada na testa se tu dormia, que era, para mim, aqui se chama dorminhoco. Como é que é para vocês? Quem é que conhece? Não? Ninguém? Sério? Vocês devem conhecer, sim, vocês só não estão ligando, porque a gente aqui no Sul chamava dorminhoco. Mas eu vou dar o vídeo para vocês assistirem, vocês vão entender como é que é. Tenho certeza que vocês conhecem, mas não com esse nome, porque a gente jogava com as cartas do baralho, tá? E aí eu improvisei para jogar com as cartinhas dos verbos irregulares, presente, particípio, passado e particípio. Assistam, que eu tenho certeza que vocês vão lembrar desse jogo. Aqui no Sul a gente chama dorminhoco. A gente esquentava uma rolha, não sei se vocês já esquentaram uma rolha na vida, mas quando esquenta uma rolha e marca, ela fica uma marca preta. Quem era o dorminhoco ganhava um rolhaço na cara. Ó, tá aí o vídeo, podem assistir. Ele é curtinho também.
Vocês conheciam o jogo, gurias? Ninguém conhecia? Gente, esse é o jogo que eu jogava quando era criança e adolescente, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, fala, que eu explico de novo, não tem problema. E aí, quando a gente jogava assim, fazia 3 As, 3, 3, 3, 4, com as cartas do baralho. E aí, quando eu pensei em fazer um jogo dinâmico com os alunos, eu fiz com as cartinhas que eu tinha ali dos verbos irregulares. Gente, isso aí virou uma febre na minha escola, uma febre, que eles queriam a todo plano sempre jogar dorminhoco, sempre. Só que, claro, eu não dava rolhada nos alunos, né? A gente fazia eles pagar uma prenda. Você sabe o que é pagar uma prenda? Sim, não estou falando besteira aqui. Tipo um castigo, né? Isso, tipo um castigo. A gente fazia pagar uma prenda, né? Mas assim, esse negócio. E aí a gente começa a perceber como os nossos alunos são desatentos. Porque um larga as cartas, eles se focam naquilo que for. Eles não veem. Aí eles começam a ficar mais atentos. Gente, é muito divertido mesmo. Não parece, mas é. O jogo, eu não sei de onde é o jogo. Diva, tô com essa dívida contigo. O jogo tá lá na escola. Então eu vou tirar uma foto e mando para vocês amanhã, tá? O nome do jogo. Eu não me lembro mais, me deu um branco. Deixa eu ver se é esse. É esse aí. A Diva achou. É esse aí. Esse link que a Diva colocou, gente. É esse que eu comprei, tá? Ele vem com os dadinhos. Agora eu sei de onde que era esses dadinhos. Ó, esse aí que eu comprei. Esse mesmo. Eu não acho caro, ele tá bem mais barato. Eu paguei mais de R$100 quando eu comprei há uns 5 anos atrás. É, bem bom. Bem legal. Amei. Muito bom. E outra, chamava saco de brinquedos, isso aí. E aí, essas cartas duram. A caixa é uma porcaria, porque a caixa já se desmanchou. Mas as cartinhas duram, gente, e aquele encarte vem com 10 jogos de sugestão. Bem bom mesmo, vale a pena. É um investimento que tu leva por muito tempo. Esse Jogos e Regras tem 10 exemplos de jogos ali, se eu não me engano, são 10 ou 11. Mas muito legal mesmo, porque daí tu acaba criando outros jogos com essas cartinhas aí. Outros jogos. E aí, assim, nesse resgate, a gente estava falando de tecnologia, né? Mas nesse resgate de o passado e o presente é muito legal, porque essa é uma coisa que que a minha comunidade aqui jogava quando era criança e adolescente, a gente joga agora, e com o objetivo de aprender os verbos irregulares, e traz assim uma coisa boa para os alunos, né? O Play to Learn também tem muitas cartinhas, mas eu acho que não tem de verbos irregulares, porque eu nunca vi, não sei se eu não estou falando bobagem. E o Play to Learn, gente, quando surgiu, cada pacote de cartas desses era R$75. Olha o preço que tá. R$75. Isso, memória afetiva. Muito obrigada, Diva. Tá, seguindo, né? Aí eu sugeri para trabalhar, aí eu dou um aviso aqui, observação, essa aula não é introdutória do conteúdo. Os alunos devem ter tido pelo menos 2 ou 3 aulas sobre o assunto, que a gente nunca sabe, né, gente? Quem é que vai pegar o meu material e vai dizer, não, ela disse que é introdutória. Não é. Então, assim, aqui tu vai solicitar que os alunos estudem em casa os verbos irregulares, né? Aí eu peguei uma musiquinha aqui. Ai, gente, tão bonitinha a musiquinha. Tão bonitinha. Ó, só para mostrar. Adoro! Aí, depois, isso eles vão estudar os verbos em casa, porque eles vão jogar. Para jogar, eles têm que ter noção, né? Porque, por exemplo, go, went, gone, ali, eles têm que ter noção, né? Aí, depois, eles vão jogar dorminhoco.
Aí eu botei aqui outras sugestões na Flipped Class, daí eu coloco presencialmente, tá? Depois eu fiz assim, eu dividi o seguinte, ó, para fechar as 30 aulas, né? Eu fiz 5 aleatórias ali, vocês viram, né? E aí depois eu fiz 5 aulas de listening, 5 aulas de reading, 5 aulas de writing, 5 aulas de speaking e 5 aulas com as 4 habilidades, tá? Porém, óbvio, né? Vocês sabem que uma habilidade depende da outra. O foco é no listening. Não quer dizer que a pessoa só vai ouvir, mas o foco é no listening. Por quê? Por que que eu criei isso? Porque às vezes a gente pontua assim que tem um grupo de alunos com bastante dificuldade no listening. Então, pega uma sugestão de atividade. E aí, as coisas que eu baixei aqui, gente, tudo do Agenda Web, tá? A maioria das coisas aqui. Né? Daí, na estação, os alunos vão fazer esse listening, depois eles vão preencher a atividade, vocês podem criar, visualizar a atividade aqui, aí eles vão gravar um áudio, aí eles vão escutar uns aos outros, né? E aí, depois vem uma Flipped Class, né? Aí deixa eu explicar. Aí tu manda, esse aqui tu envia como tarefa de casa o aluno escutar o áudio, tá? Daí eles podem escutar quantas vezes eles quiserem, né? Tu não tá perdendo tempo de aula e tu não tá lidando com aquele aluno que nunca entende, porque o aluno que nunca entende vai ouvir 50 vezes em casa, tá? Aí depois eles fazem aqui a atividade presencialmente, e aí faz as outras 2 atividades presencialmente. E aí tem a ver com o listening, né, a atividade. Aí tem mais uma de listening, né? Ó. Aí depois tem uma de Flipped Class, também para baixar o áudio. São áudios diferentes, né? A mesma coisa. Para fazer outra atividade. Aí eles têm que fazer uma outra atividade presencialmente aqui usando a tecnologia e depois outra coisa menos tecnológica, sempre mesclando, ó, tecnológica, não tecnológica, né? O que mais? Aí uma das últimas aulas de listening, deixa eu ver se tem alguma coisa diferente, não. Aí depois de reading, tá? Teve uma aí que eu surtei 1000 graus, né? Inventei umas coisas loucas. O que vai aqui? Deixa eu me lembrar. Tá, daí tu clica aqui para visualizar a atividade em modo online. Eu vou clicar para vocês verem. Ó, tá? O aluno escuta e preenche, ó. E aí aqui tem as atividades, tá? E aí, por que que é editável? Porque não gostei dessa atividade, eu troco, gente. Eu troco, mas são sugestões para vocês editar e adaptar conforme vocês gostaram, né? Aí, presencialmente, os alunos, como é reading, né, criarão um novo fim, um começo para a história. Depois eles vão ler as histórias uns dos outros. O foco é do reading, mas eles praticam um pouco de writing também. O que mais? Aí as histórias vão ser expostas, todos vão ler e eles vão votar. Aí aqui é mais uma desse modelo, tá? Daí de estações. Aí essa aqui eu pirei, ó. Eles vão fazer a seguinte atividade, ó. Deixa eu ir fechando essas coisas, senão vai dar creu. Aqui sobre ter um animal de estimação, né? Aí é bem grandão, ó. Tá vendo? Então, daí dá uma olhada para ver o que é apropriado e o que não é apropriado para os alunos de vocês. Mas ele é bem interessante, tá? Aí, o que eu fiz aqui? Aí eles vão escrever um parágrafo sobre o animal de estimação deles e, na outra estação, eles vão deixar a foto do animal de estimação. Então, isso aqui precisa de uma preparação. Aí, no final, na última estação, os alunos têm que juntar a foto com a descrição e tentar adivinhar se o animal descrito é aquele da foto. Né? Aí, depois, mais uma aula de reading. Também, seguindo o mesmo padrão anterior. Essa também.
aqui, tá? Essa segue o mesmo modelo. Essa de writing, aí o que acontece aqui? É uma sugestão que eu dei do writing, especialmente do writing, para trabalhar os 5 sentidos. Então, as 5 aulas de writing trabalham os 5 sentidos, cada uma trabalha um. Esse aqui é da audição. Então, o que os alunos vão fazer? Vocês vão selecionar, eu botei 3 sugestões, selecionar um vídeo que tem sons. Ó. Aí tem vários assim, ó. Então, tu vai trabalhar com eles sons diferentes. Deixa eu voltar lá. Tá? E aí eu botei 3 modelos de vídeo que trabalham só o som da coisa. Aí depois eles vão pegar um som qualquer e eles têm que partir desse som para escrever uma história, né? De um ponto em comum, uma coisa que eles gostaram de ouvir. Daí na estação 3, eles vão ler o início da história do colega e vão escrever o meio. E na 4, eles vão ler o início e o fim, o início de um colega, no mesmo papel, né? O meio de outro e vão escrever o fim, tá? Aí, a mesma coisa aqui, só que daí vai mudando, ó. Essa aqui é o paladar que a gente vai... Então, tem que trazer vários alimentos, eles vão ser vendados e vão experimentar a comida e vão, a partir do que eles experimentaram, escrever a história. Aí, aqui também é sobre o olfato, então vai ser vários frascos para eles cheirarem vendados. E essa aqui, essa é do tato, então eles vão apalpar alguma coisa dentro de uma sacola, com a mesma lógica, né? E essa aqui da visão, né? Então, eu botei 3 sugestões de imagens abstratas também, ó, quer ver? Tá, e que fala um pouco sobre o autor também, mas os outros é só as imagens, ó. Por isso que eu sempre coloco 3, que daí a pessoa seleciona o que mais gosta. Ó, olha esse, que show. E eles vão visualizar uma imagem e vão pensar em alguma coisa que aquela imagem relembrou eles e vão partir de uma história com imagens. Ó. Então, gente, esse é o do writing, né? Daí todos seguiram o modelo de rotação, senão não tinha como fazer. Aí depois a aula de speaking, tá? E aí o tópico que vai ser discutido em aula, ó. E depois as aulas das 4 habilidades, né? E aí com charadas, ó. Aí eles trabalham as 4 habilidades com charadas. E aí fecha as 30 aulas editáveis, que são, na verdade, 30 sugestões de aula adaptáveis para quem gostou da ideia, ó. E aí tá as respostas das charadas para nenhum professor ficar sem resposta. Então, a lógica do ensino híbrido é exatamente essa. É eu mesclar o meu tecnológico, né, que mesmo que o meu ensino comece no presencial, eu mesclo com um pouco de tecnológico e sigo no presencial, ou começa no online e sigo no presencial, né? Essa é a ideia das aulas híbridas. E aí, claro,
Se eu estou fazendo uma aula, eu percebo que ela não está sendo híbrida, eu tenho que dar uma tecnologicada nela, né? E aí fazer os alunos gravarem, falarem, mas assim, parece muito complicado, mas se vocês pensarem, por exemplo, assim, na parte que eles têm que gravar um áudio, eles podem gravar no grupo, no WhatsApp, todos vão ter acesso para ouvir. A gente vai simplificando, ó, gente, essa tarefa aqui, essa estação aqui, todo mundo vai sentar e vai gravar uma mensagem no grupo da turma no WhatsApp. Todo mundo tem, né? A maioria tem celular, a maioria tem WhatsApp. E aí depois, na próxima estação, vocês se levantam dessa estação, vão para a próxima, vocês colocam os fones e todo mundo vai ouvir as mensagens dos colegas naquela estação. Então, a gente pode simplificar as coisas, né? E aí, óbvio, o que a gente vai precisar para o ensino híbrido, que é exatamente isso que a gente estava falando agora, alguns minutos atrás, tecnologia na escola, não na minha casa, não na casa do aluno, não o celular do aluno, né? Eu acredito que sim, como disse a Patrícia, cada turma devia de ter o seu computador, o seu iPad, o seu material ali, e uma lista do material escolar tem que ter fone e tem que ter pendrive, gente. É obrigatório a partir de 2021. Não tem como fugir. Porque o fone, com o celular do próprio aluno, o fone, eles conseguem fazer uma atividade, ouvindo de atividade de listening no seu próprio celular. Por que não? Tem que sim, tem que ter fone, tem que ter pendrive. E tem que estar isso na lista, obrigatório na lista de material do aluno. Porque a gente perde, e os alunos têm que ter acesso à internet da escola. A gente perde um tempão absurdo na escola pela falta de tecnologia. Gente, falta 10 minutos para a gente terminar. Eu quero que vocês falem um pouquinho. Obrigada, Dilma. Obrigada a você. Cheio de ideias pululantes na cabeça. Graças a Deus, né? Eu tô quase morrendo no final do ano, mas o cérebro tá ativo. Falem um pouquinho, gurias, falem. Eu sei que vocês falaram o dia inteiro, mas falem um pouquinho agora. Olha, eu acho que nós temos que estudar bastante, né, essa questão aí do ensino híbrido. Fiquei bem interessada nessa questão das estações, né? Também tenho vontade de voltar no presencial para poder fazer, né? Apesar de que, assim, nas aulas de conversação, com os sextos anos, como eles são mais, né, bebezinhos, eu e a outra professora, nós fazíamos estação, mas com jogos, né? Então, a gente tem vários jogos, e aí nós colocávamos eles, e aí a gente colocava lá 5 minutos, né? Acabava 5 minutos, vamos lá, e mudava, né? E fazia a mudança. Só que, então, foi muito bom, assim, só que a gente só faz com sexto, porque e o nono, eles são meio assim, né, daqueles assim, ai, né, que coisa mais de criancinha, né? Claro, nós precisaríamos mudar os jogos, né, fazer jogos para os nonos, né? Enfim, mas aí coisa que a gente tem que pensar aí, né, investir, o colégio vai ter que investir para isso, né? Mas, assim, eu acho que dá para aplicar, né? Assim como a gente faz com os jogos, com os cestos, né? Dá para a gente fazer aí com as estações. Eu adorei, né? Quero amei também as fazer, estações. né? E só uma dica rapidinho, né? E mudando um pouquinho de assunto, a Patrícia colocou aqui do Play to Learn, né? E eles estão com o frete deles é R$25. Na Dizal tem também e tá por 5 o frete, pelo menos aqui para mim, né? Interior de São Paulo. Então, e tem as cartinhas do Play to Learn dos verbos irregulares, Bruna.
Tem, ai, que legal. Que tem de 3. Mas eu acho que deve ser novo. Porque eu tenho vários jogos da Play to Learn. E eu vi agora que você comentou que não tinha aí. A Patrícia colocou, né? Então, se alguém for comprar, na Disal tá mais barato. Não. Você acha mais barato e em outros lugares, mas não é caro, né? Digo o frete, né? Porque o eu acho que o frete, valor tá mais ou menos o mesmo. E acho que uma coisa que vale a pena ser dito do Play to Learn é que, assim, por exemplo, os pronomes são todos de uma cor, os verbos são todos de outra cor. Então, tem a associação visual ainda. Então, Sim. show de bola. Show de bola mesmo. Eu gosto muito da Márcia. A Márcia é eu gosto da Márcia também. A idealizadora. E, nossa, eu acho assim, é uma criatividade também tremenda. Ai, gente, vocês são muito criativas. Eu fico no chinelo. Viu, Bruna? Tô falando isso pra você. A gente vai falar isso no módulo 8, mas criatividade é um músculo, Tem que, Gente, eu lembro quando eu estava no estágio do magistério, eu ficava assim, eu tinha tempo, né? Pensando, eu tenho que fazer, até sair uma coisa, entendeu? Aí é que nem cocô, tu fica ali se concentrando até ele sair, né? E a criatividade também, só que tem um detalhe na criatividade, quanto mais tu te esforça, mais rápido vai saindo. Cocô nem sempre é assim, né? Tem que tomar um Activia. Um chazinho de Não tem Activia para o cérebro, não? Não, é para isso também. Né? Mas é isso, então, Luiz. Vou desejar para vocês uma boa noite, um bom descanso e um bom final de ano, que falta pouco. Já estamos comemorando o Ano Novo, já falei, já estou no Ano Novo, já estou com a tiarinha do Ano Novo. Sendo que, igual já a gente... estou me deitando na areia da praia. Aí vocês vão para a praia, nem praia pode mais. Putz, o Ano Novo, fecharam o Ano Novo, tudo que é praia. Aí no Sul vai ter, porque aqui em Santos fecharam. Aqui em São Paulo está fechado mesmo. É que para vocês, eu não sei como é que é a praia de vocês, mas para nós é cidade, a praia é cidade. Não tem como fechar. Você tem cidade aí? Você tem praia aí? Sim, que legal. Sim. Então, filha, eu moro em Guarapari. Aqui o povo está agindo como se nada estivesse acontecendo. Os turistas de Minas estão aqui, tudo sem máscara. Tá assim. Vai ter queima de fogos na praia. Vai ter queima de fogos na praia. Aqui, eu não praia vou. Aqui, a minha... Eu vou porque é praia de idoso. Então, assim, tu encontra uma pessoa a cada 15 minutos. Então, não tem perigo. É sério. E aí, como eu sou de acordar cedo, quando eu vou na praia, juro por Deus, a hora que eu vou na praia, eu e a minha mãe, não tem ninguém. Então, para nós, tá tranquilo. Ô, Bruna, mas eu acho que as praias do Sul, elas, assim, Rio Grande do Sul, né? Eu acho que elas são mais vazias mesmo, né? Não. Eu não sei, assim, eu ouvi dizer também, não sei se é verdade, que a água é mais gelada, né? É verdade, né? E então, assim, o pessoal... Tomou um aço do mar, é tudo verdade. O pessoal vem mais para cá.